Continuamos então o estudo do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esta é a tradução da primeira edição francesa de Allan Kardec. Capítulo 4. Vamos ver agora os espíritos sofredores, o castigo. E mais uma vez eu repito, não é o castigo, é consequência. Exposição geral do estado dos culpados no momento de sua entrada no mundo dos espíritos, ditada à Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1860. Logo após a morte, os espíritos maus, egoístas, endurecidos, ficam entregues a uma dúvida cruel quanto ao seu destino, presente e futuro. Temos aqui uma nota. É importante destacar que a condição do espírito imperfeito, utilizada por Kardec, é uma generalização que inclui os simples ignorantes, que, em sendo perfectíveis, elevam-se gradativamente pelas provas da vida até a condição de pureza. Os imperfeitos compreendem também os sofredores, classe daqueles que criaram imperfeições para si mesmo, pelo apego, o qual, transformado em hábito, configura-se em orgulho, egoísmo e demais imperfeições que daqueles derivam. E estes caberá a trajetória do arrependimento, expiação, reparação, como condição de superação do sofrimento, que é sempre transitório. Enfim, são os sofredores que se revoltam e insistem no erro, que se tornam espíritos maus e endurecidos. Continuando a leitura. Olham ao redor de si e não veem inicialmente ninguém sobre quem possam exercer sua maldade. E então, apodera-se deles o desespero, porquanto o isolamento e a inércia são intoleráveis para espíritos maus. Eles não elevam o olhar aos lugares habitados pelos espíritos puros, observam o ambiente ao redor, rapidamente percebendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, agarram-se a eles como uma presa, servindo-se da lembrança das faltas pretéritas destes, faltas incessantemente recapituladas pelos maus espíritos por meio de gestos zombeteiros. Não lhes sendo suficiente esse tipo de escárnio, lançam-se à terra quais faméricos abutres e procuram entre os seres humanos uma alma que dê acesso fácil às suas tentações, agarrando-se a ela, exaltando-se a ambição e tratando de minar-lhe a fé em Deus. Quando finalmente tornam-se senhores de uma consciência, vendo a presa assegurada, estendem a tudo o que se aproxima de sua vítima seu fatal contágio. O espírito mau, ao pôr em prática o seu ódio, é quase feliz sofrendo apenas nos momentos em que deixa de agir e quando o bem triunfa sobre o mal. Os séculos, no entanto, vão passando e o espírito mau de súbito sente as trevas a envolvê-lo com seu círculo de ação, restringindo-se. Sua consciência, que se manteve muda até então, faz com que sinta os aguçados espinhos do arrependimento. Inerte, levado pelo turbilhão, o espírito mau vagueia, sentindo, como dizem as escrituras, arrepiarem-se os pelos de terror. Isso está em Salmos 119, 120. Está lá, no Velho Testamento. Seguindo. Não tarda, então, a fazer-se um grande vazio nele e ao seu redor. É chegado o momento em que ele deve expiar. Apresenta-se a reencarnação ameaçadora que ele enxerga, qual for uma miragem com as provas terríveis que o esperam. Gostaria de recuar, mas avança, precipitando-se no imenso abismo da vida. Ele rola, assustado, até que se lhe recaia sobre os olhos o véu da ignorância. Vive, age, é de novo culpado, sentindo em si não sei qual lembrança inquietante, quais pressentimentos que o fazem tremer, sem contudo saber fazer com que recue no caminho do mal. Exânime, após uma carreira de crimes, vai morrer. Estendido sobre um grabato ou sobre um leito, que importa? O homem culpado sente e agita-se sob aparente imobilidade, vivendo um mundo de sensações esquecidas. Sobre as pálpebras cerradas, vê surgir uma claridade, ouve estranhos sons. A alma prestes a deixar o corpo agita-se impaciente, enquanto suas mãos crispadas tentam agarrar-se às cobertas. Quer falar, gritar àqueles que o cercam. Não deixe que me vá. Eu vejo o castigo. Em vão, pois a morte estampa-se-lhe nos lábios exangües, dizendo àqueles que o auxiliaram: até agora, descansa em paz.
No entanto, ele tudo ouve, flutuando ao redor do corpo que teimava em não abandonar. Uma força desconhecida o atrai. Ele vê e reconhece o que já antes vira. Desvairado, lança-se no espaço onde desejaria esconder-se, mas não há refúgio, não há repouso. Temos novamente uma nota. O espírito mau, que reencarna em virtude da inevitabilidade da lei do progresso, sem se arrepender, e em vida comete novos atos equivocados em virtude da imperfeição ainda presente, quando volta ao mundo espiritual, estará de volta aos mesmos suplícios entre os quais anteriormente se encontrava. Não se trata de um ato deliberado de castigo, mas da consequência natural de sua inatividade, falta de reconhecimento das suas responsabilidades, insistência do mal. Tudo mudará quando o seu arrependimento, enquanto ato livre de vontade. Isso tudo, meus amigos, está muito bem exemplificado nos livros de André Luiz. Está ali, caso a caso, vários exemplos. Recomendo que leiam, mas leiam desde o primeiro, na ordem, porque os temas vão se aprofundando ao longo do trabalho. Tem essa série lida aqui no canal, podem procurar. O Nosso Lar, que é o primeiro deles, é o primeiro desta série neste canal. Continuando a leitura. Outros espíritos retribuem-lhe o mal que lhes fizera. Castigado, escarnecido e confuso, vagueia por sua vez, e há devagar, até que a divina luz penetre-lhe o coração insensato, mostrando-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, o Deus que só pode apaziguar a força de gemidos e expiações. Jorges. Eu contribuo aqui com um comentário. Isso tudo é a opinião do Jorges, não é de Kardec. Certo? Porque Deus não castiga. As pessoas é que fazem Deus segundo a sua percepção pessoal. Pessoas vingativas querem um Deus vingativo, certo? Pessoas bondosas querem um Deus bondoso, e assim sucessivamente. Deus é o Criador de tudo, portanto, Ele é o supremo bem, o supremo amor, e Ele quer que todos os seus filhos vençam. Todos eles progridam, todos eles cheguem à iluminação. Mas vamos seguir com a leitura. Nunca foi traçado o quadro mais eloquente, mais terrível e mais verdadeiro acerca da sorte que aguarda o mal. Seria então necessário recorrer à fantasmagoria das chamas e torturas físicas? Temos que pensar e analisar e concluir. Novo espírito, novel. O espírito dirige-se ao médium que o conhecera em vida. Falei de meu sofrimento ao morrer. Meu espírito, preso ao corpo por laços materiais, teve grande dificuldade para dele desligar-se, algo que foi uma primeira e penosa angústia. A vida que eu havia deixado com 24 anos era ainda tão forte em mim que eu não acreditava tê-la perdido. Procurava meu corpo, espantado, horrorizado ao reconhecer-me perdido em meio a uma multidão de sombras. Por fim, o reconhecimento da minha situação, a revelação das faltas que cometera ao longo das minhas encarnações, alcançaram-me de súbito. Uma luz implacável iluminou os escaninhos mais secretos de minha alma, que se sentiu desnudada, sendo então tomada por uma vergonha devastadora. Procurei escapar à situação, interessando-me pelos objetos novos, e, no entanto, conhecidos, que me cercavam. Os espíritos radiosos, flutuando no éter, mostravam-me uma felicidade que eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, umas mergulhadas em indefeso desespero, outras irônicas ou furiosas, deslizavam ao meu redor e sobre a terra, à qual eu continuava ligado. Eu via, agitaram-se, os humanos cuja ignorância eu invejava. Toda uma gama de sensações desconhecidas, ou antes redescobertas, invadiram-me simultaneamente. Como que arrastado por uma força irresistível, buscando fugir a essa acerba dor,
Eu vencia as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas da natureza nem os esplendores celestes pudessem aliviar-me por um instante sequer. A consciência dilacerada ou o pavor que me causava a revelação da eternidade, um mortal pode pressentir as torturas materiais pelos arrepios da carne. Porém, vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas pelas distrações mortas, pelo esquecimento, não vos permitirão jamais compreender as angústias de uma alma que sofre sem tréguas, esperança ou arrependimento. Passado um tempo, cuja duração não posso avaliar, invejando os eleitos cujo esplendor entrevia, abominando os maus espíritos que me perseguiam com suas zombarias e desprezando os humanos cujas torpezas eu testemunhava, passei de um profundo abatimento a uma revolta insensata. Evocou-me você por fim, e pela primeira vez um sentimento suave e terno fez com que acalmasse. Ouvi os ensinos que lhe dão os guias, penetrou-me a verdade e eu orei. Ouviu-me Deus, revelando-se a mim por sua clemência, já como se revelara por sua justiça. No véu é a assinatura dele. Outro espírito, Auguste Michel. Havre, março 1863. Era um jovem rico, boêmio, tendo amplo e exclusivamente desfrutado da vida material. Conquanto fosse inteligente, seu desinteresse pelas coisas sérias era seu traço marcante. Sem malícia, antes bom do que mau, era estimado por seus companheiros de diversão, disputado nos círculos de alta sociedade por suas qualidades de homem do mundo. Sem haver praticado o mal, não fizera o bem. Morreu por causa de uma queda da carruagem em que passeava. Evocado alguns dias após sua morte por um médium que o conhecia, indiretamente deu sucessivas comunicações, que vêm a seguir. Mensagem de 8 de março de 1863. Mal estou desligado de meu corpo, de maneira que vos falo com dificuldade. A terrível queda que me aniquilou o corpo deixou-me o espírito em grande perturbação. Preocupa-me o que será de mim, e essa incerteza é cruel. O doloroso sofrimento que meu corpo experimentou não é nada comparado à perturbação em que me encontro. Orai para que Deus me perdoe. Oh, quanta dor! Misericórdia, meu Deus! Quanta dor! Adeus. Mensagem de 18 de março. Já estive convosco, mas só pude falar com muita dificuldade. Mesmo agora é preciso grande esforço para que me comunique convosco. Sois o único médium a quem posso pedir preces, para que a bondade de Deus me arranque da perturbação em que me encontro. Por que sofro ainda, quando meu corpo não sofre mais? Por que essa dor atroz, essa terrível angústia ainda permanece? Orai, ó, orai para que Deus me conceda o repouso. Oh, que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao meu corpo. É com dificuldade que vejo onde me encontro. Meu corpo está lá. É porque permaneço lá sempre? Vinde orar sobre ele, para que me liberte desse grilhão cruel. Deus há de querer, assim espero, perdoar-me. Vejo os espíritos que estão perto de vós. Por eles é que vos posso falar. Orai por mim. Ele ainda está preso, o cordão de prata ainda está preso no corpo físico, porque ele era jovem, então tinha muito fluido vital, e porque ele era uma pessoa presa à vida material. Mensagem de 6 de abril. Sou eu que vos venho pedir que oreis por mim. É preciso ir ao lugar em que jaz o meu corpo, rogar ao Todo-Poderoso para abrandar meus sofrimentos. Sofro, oh como sofro! Ide a esse lugar, é preciso dirigir ao Senhor uma prece para que me conceda o perdão. Vejo que poderia estar mais tranquilo, porém volto incessantemente ao lugar em que depositaram aquilo que era eu. O médium, não tendo dado conta da insistência do espírito que lhe suscitava ir a orar no seu túmulo, não o atendeu. No entanto, ele foi mais tarde àquele local, lá recebendo a comunicação a seguir. Mensagem de 11 de maio. Eu vos aguardava. Esperava o momento em que aqui, no lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, veríeis rogar a Deus a misericórdia para que sua bondade aliviasse meus sofrimentos. Podeis ajudar-me com vossas preces. Suplico-vos para que não deixeis de fazê-las.
Vejo o quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ter sido. Vejo os erros que cometi. Fui um ser inútil no mundo. Não fiz uso algum proveitoso de minhas faculdades. Minha fortuna serviu apenas à satisfação de minhas paixões, de meus caprichos luxuosos, de minha vaidade. Pensei apenas nos prazeres do corpo, esquecendo-os da alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, sobre o espírito que ainda sofre as consequências das faltas terrestres? Orai para que Deus me perdoe, libertando-me das dores que sinto ainda. Agradeço-vos por tendes vindo orar por mim. Faço eu um comentário. E essa situação está assim porque ele acredita que precisa outra pessoa orar por ele, quando ele mesmo pode fazer isso. Mas ele não sabe. Ele só acredita no outro. Entende? Ele mesmo poderia pedir a Deus que o libertasse, que ajudasse no seu desligamento. Continuando. Mensagem de 8 de junho. Posso vos falar e agradeço a Deus por permitir-me fazê-lo. Vi minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Conduziu sempre a vossa vida de acordo com a crença que vos anima, porque ela vos reserva no futuro um repouso que eu não tenho ainda. Obrigado por vossas preces. Adeus. Mensagem de 30 de julho. Encontro-me menos infeliz atualmente, porquanto não mais sinto as correntes que me prendiam ao corpo. Estou livre finalmente, mas não resgatei minhas faltas. Temos aqui um comentário. Este espírito sofreu após a morte por ter desperdiçado sua vida, dedicando-se somente aos prazeres e alegrias do mundo, mas não insistiu no mal nem caiu em revolta. Sofre, mas está consciente de que dele depende a superação depois que se arrependeu. Continuando a descrição. É preciso recuperar o tempo perdido para que meus sofrimentos não se prolonguem. Deus, assim espero, verá o meu arrependimento sincero, terá a bondade de conceder-me o perdão. Orai ainda por mim, eu vos suplico. A insistência do Espírito para que se fosse orar junto de seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser, se considerarmos como eram persistentes os laços que o prendiam ao corpo e como seu desprendimento foi longo e difícil em consequência da materialidade da sua existência. Compreende-se que, ao estarmos próximos do corpo, nossa prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa, assim auxiliando no processo de desligamento. O costume quase universal de orar junto ao morto não viria da intuição inconsciente desse efeito? A eficácia da prece, em tal caso, teria ao mesmo tempo um resultado moral e material. Outro espírito, Lamentos de um Boêmio, Bordeaux, 19 de fevereiro de 1862. Homens, meus irmãos, vivi apenas para mim, e por isso hoje espio e sofro. Que Deus vos conceda a graça de evitar os espinhos que me laceram. Caminhai pela ampla estrada do Senhor e orai por mim, porque abusei dos bens que Deus empresta às suas criaturas. Aquele que submete aos instintos brutos, a inteligência e os bons sentimentos de Deus, nele implantou, assemelha-se ao animal que ele maltrata. O homem deve usar a sobriedade e os bens de que é depositário, habituando-se a viver com vistas à eternidade que o espera, distanciando-se, por consequência, dos prazeres materiais. Sua alimentação deve ser com objetivo somente sua vitalidade. Seu luxo deve estar subordinado às necessidades exatas da sua posição. Seus gostos e mesmo seus pendores naturais devem ser regidos pela mais fria razão. Do contrário, materializa seu espírito em vez de depurá-lo. As paixões humanas formam um nó muito justo que vos comprime o ser. Não o aperteis ainda mais. Vivei, mas não vos entregueis às dissipações. Não podeis imaginar o quanto isso custa, quanto se retorna à pátria. As paixões terrestres vos despem antes de vós deixarem, de modo a chegardes nus, completamente nus diante do Senhor. Oh, cobri-vos de boas obras, pois elas hão de ajudar-vos a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Manto brilhante elas esconderão vossas torpezas humanas. Envolvei-vos de caridade, de amor, vestes divinas que ninguém vos pode tirar. Esclarecimento do Guia do Médium.
Esse espírito está no bom caminho, porquanto no arrependimento ele acrescenta conselhos para nos prevenirmos contra os perigos da estrada que ele trilhou. Reconhecer os erros já é um mérito e um passo efetivo na direção do bem. Eis porque sua situação, sem ser feliz, não é mais aquela de um espírito sofredor. Está arrependido, mas resta-lhe ainda a reparação, que deverá fazer em uma nova existência de provas. Mas antes de lá chegar, sabeis qual é a situação desses homens com a vida sensual, que não deram ao espírito outra atividade, senão a incessante invenção de novos prazeres. A influência da matéria os acompanha além do túmulo, sem que a morte lhes ponha fim aos apetites de sua visão, tão limitada como quanto na terra. Procura em vão meios de saciar. Não tendo jamais procurado o alimento espiritual, suas almas vagam no vazio, sem direção, sem esperança, presas à ansiedade do homem que tem diante dele apenas a perspectiva de um deserto sem limites. A nulidade das suas ocupações intelectuais durante a vida do corpo provoca naturalmente a nulidade do trabalho do espírito após a morte. Não podendo mais satisfazer o corpo, não lhes resta nada mais para satisfazer-lhes o espírito. Daí um tédio mortal, cujo fim não podem entrever. Aqui prefeririam o nada, mas o nada não existe. Nota 196. O mundo materialista ilude a todos quando confunde prazer e alegria como se fosse felicidade, sem considerar a meta do espírito. Este espírito boêmio, tendo se apegado em vida dos prazeres materiais, continuou esse impulso após a morte, mantendo-se denso, mas sem ter como satisfazê-los no mundo espiritual. Poderia ter sido produtivo com o conhecimento, mas, sem essa conquista, tornou-se inútil, caindo no tédio, no seu sofrimento moral. Com o reconhecimento de seus erros, poderá mudar sua conduta nas vidas futuras e, quando progredir, será feliz pelo seu esforço. Continuando. Puderam matar o corpo, mas não podem matar o espírito. É preciso, portanto, que vivam essas torturas morais, até que, vencidos pelo cansaço, decidam voltar os olhos para Deus. Outro espírito, Lisbeth. Bordeaux, de 13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor que se identifica como Lisbeth. Primeiro, poderia transmitir alguns detalhes sobre a sua posição e a causa dos seus sofrimentos? Diz ela: sede humildes do coração, submetei-vos à vontade de Deus, sendo pacientes nas provas, caridosos com o pobre, encorajadores para com o fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas que eu suporto. Segunda pergunta: se faltas opostas às qualidades que acaba de exaltar assinalaram-lhe a existência, parece-nos que lamenta o fato. O arrependimento poderia trazer-lhes alívio? Ela diz não, o arrependimento é inútil quando é apenas consequência do sofrimento. O arrependimento proveitoso é aquele que tem por base o desgosto de haver ofendido a Deus e o ardente desejo de reparação. Temos agora uma nota. O arrependimento da alma não é o medo de continuar sofrendo que o constrange, submetendo numa vontade externa, heteronomia. Em verdade, ele representa a conscientização das leis divinas, que o faz compreender a capacidade própria de conquistar a felicidade pelo aprimoramento, autonomia. Essa condição o faz reconhecer a força de sua vontade e desperta sua autoestima, reconduzindo-o ao caminho do bem. Foi uma nota do editor. Continuando. Diz ela: não cheguei a este ponto ainda, infelizmente. Recomendai-me as preces de todos aqueles que se dedicam aos sofredores, porque delas tenho necessidade. Trata-se de uma grande verdade. Diz, pois o sofrimento arranca por vezes um grito de arrependimento, mas que não é a expressão sincera do remorso por haver praticado o mal. Pois se o espírito não sofresse mais, estaria pronto para reincidir nas mesmas faltas. Eis porque o arrependimento não ocasiona sempre a liberdade imediata
do espírito, servindo-lhe de predisposição apenas. É necessário ao espírito provar a sinceridade, a solidez de suas resoluções por novas provas que constituem a reparação do mal que ele fez. Novamente uma nota. Na vida espiritual, o espírito arrependido está em contínua exposição e observação de si mesmo. É quando estuda, escolhe o programa, as provas que pretende enfrentar na encarnação, com o esquecimento das resoluções, a vivência consciente das circunstâncias e as escolhas feitas atestarão a sinceridade e a concretude do seu aprendizado. Escolhendo os bons atos, o seu retorno ao bem estará naturalmente a reparação, a perfeição, que então supera, enfim, encontrará a felicidade como resposta natural de seus esforços. Faço eu a complementação dessa nota. É por isso que existe o esquecimento das faltas anteriores, das vidas anteriores. Porque quando a gente viver novamente aquela situação, tem que ser sincera a nova atitude. Porque se a gente lembrar, ela vai ser interesseira. Eu preciso fazer direito para poder me redimir. Não, tem que ser sincero. Eu mudei. Eu entendi. Minha alma agora age diferente. Essa é uma das funções do esquecimento. Não é toda, é uma delas. Continuando. Se meditarmos cuidadosamente sobre todos os exemplos que citamos, encontraremos nas palavras, mesmo nas dos espíritos mais inferiores, importantes ensinamentos, porque nos iniciam nos detalhes mais íntimos da vida espiritual. Enquanto o ser humano superficial veria nesses exemplos apenas narrativas, mais ou menos pitorescas, o ser humano sério e ponderado neles encontrará um abundante manancial de estudos. Terceira questão. Farei como deseja. Gostaria de transmitir mais alguns detalhes sobre sua última existência? Daí pode resultar um ensinamento útil para nós, assim tomando seu arrependimento, de alguma forma, proveitoso. O espírito demonstrou grande indecisão para responder a esta pergunta e algumas das que se seguem. Nasci em meio elevado, tive tudo o que o ser humano acredita ser a fonte da felicidade. Rica, fui egoísta. Bela, fui vaidosa. Insensível e hipócrita. Nobre, fui ambiciosa. Espezinhei com meu poder os que não se dobravam o bastante diante de mim. E ainda humilhei aqueles que se achavam sob os meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor também esmaga, cedo ou tarde, as mais altivas frontes. Em que época viveu? Há 150 anos, na Prússia. Olha quanto tempo ela está nessa condição. Durante esse tempo, em nada progrediu como espírito? Não. A matéria revoltava-me sempre. Não podereis compreender a influência que ela ainda exerce. Apesar da separação entre o corpo e o espírito, o orgulho, vede bem, aprisiona-nos com correntes de bronze, cujos elos apertam-se mais e mais ao redor do infeliz, que lhe penhora o coração. O orgulho, hidra de 100 cabeças que sempre renascem, que sabe modular seus silvos venenosos, de forma que os tormentos por música celeste. O orgulho, demônio múltiplo que nos esmola, que nos amola a todas as aberrações do espírito, escondendo-se nas dobras do coração, penetrando-nos nas veias, envolvendo-nos, absorvendo-nos e arrastando-nos para as trevas da geena eterna. Sim, eterna. Ela está lá há 150 anos, ela acha que é eterna. Não é eterna, não. Continuando, esse espírito diz que não fez nenhum progresso, certamente porque sua situação é ainda de sofrimento. Mas a maneira como descreve o orgulho e lastima suas consequências representa incontestavelmente um progresso, porque quando vivia, ou pouco depois de sua morte, certamente não raciocinava assim. Compreende o mal, o que já é alguma coisa. A coragem e a vontade de evitá-lo virão em seguida. Sexto,
Deus, cuja bondade é infinita, não condenaria suas criaturas apenas eternas. Confiai em sua misericórdia. Diz ela, dizem que pode existir um fim para os meus sofrimentos, mas onde? Eu o procuro muito e enxergo apenas mais sofrimento, para sempre e sempre. Como chegou hoje até aqui? Um espírito que me acompanha frequentemente trouxe-me até aqui. E desde quando é que vê esse espírito? Não faz muito tempo. E quando passou a ter a consciência das faltas que cometeu? Após longa reflexão, ela diz: sim, tem razão, foi quando o vi. 8. Pode compreender agora a relação que existe entre o seu arrependimento e a ajuda evidente que lhe presta o Espírito Protetor? Atribua esse apoio ao amor de Deus, que tem como objetivo o seu perdão e a sua misericórdia infinita? Oh, como eu desejaria que fosse assim. Creio poder prometê-lo, no sagrado nome daquele que nunca foi surdo à voz dos aflitos. 8. Peça de coração, do fundo do seu arrependimento, Deus ouvirá. Não posso, eu tenho medo. Peçamos juntos, ele há de nos ouvir. Depois de uma prece. Ainda está aqui? Diz ela, sim, obrigada. Não se esqueça de mim. Venha inscrever-se aqui todos os dias. Sim, sim, eu voltarei sempre. O guia da médium diz o seguinte: não esqueçais jamais os ensinamentos que colheis dos sofrimentos de vossos protegidos, principalmente nas causas desses sofrimentos, que sirvam a todos vós de exemplo para vos preservar esses mesmos perigos e punições. Purificai vossos corações, sede humildes, amai-vos, ajudai-vos, e que o vosso coração, agradecido, não esqueça jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável em que cada um de nós pode saciar-se à vontade, fonte de água viva, que a um tempo tira a sede e alimenta, fonte de vida e de felicidade eterna. Ide até ela, meus bens amados, bebei com fé, nela lançai vossas redes, onde sairão carregadas de bênçãos. Dizei-o a vossos irmãos, alertando-os para os perigos que podem encontrar. Espalhai as bênçãos do Senhor, que se multiplicam incessantemente. Quanto mais as derramardes ao vosso redor, tanto mais numerosas serão. Tendes as bênçãos divinas em vossas mãos. Dizei aos vossos irmãos: lá estão os perigos, os obstáculos, acompanhai de modo a evitá-los. Imitai-nos. Não vos damos o exemplo? Assim dizendo, espalhareis as bênçãos do Senhor sobre os que vos escutam. Benditos sejam os vossos esforços, meus bem-amados. O Senhor ama os corações puros. Fazei por merecer o seu amor. São Paulino. Paulino Santo. Estamos aprendendo muito. E cabe a cada um de nós espalhar esses conhecimentos por onde passarmos. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos na sequência de nossos estudos. Abraços.